Antes que chamassem a polícia, André Silveira tentou fazer o parto usando ferramentas de sua oficina. Era 1963, e o rangido metálico de um alicate contra o piso de cimento foi o último som que Sofia ouviu antes de perder a consciência. Não foi um crime passional. Foi uma operação logística precisa que saiu do controle. Ele se chamava André Silveira e morava em Manhuaçu, na Rua das Flores, 47. Oficialmente, era um cidadão exemplar, instrutor na Companhia Têxtil Mineira, marido de Dona Cristina Silveira. Mas, por 8 anos, 3 andares abaixo, no porão comunitário, ele levou uma segunda vida secreta. Existem arquivos que o Arquivo Nacional jamais tornará públicos, pois não documentam crimes contra a nação, mas um crime contra a realidade. Escreva nos comentários sua cidade e a hora exata agora. Tudo começou com um cheiro. Em julho de 1963, os vizinhos do prédio número 47 começaram a se queixar de um odor estranho vindo dos corredores do porão. Era um cheiro de mofo e umidade, mas com um toque adocicado, orgânico. Ignorado a princípio, com o tempo tornou-se tão intenso que o administrador do condomínio, um certo Januário Mendes, decidiu intervir. Mendes, um homem obeso e preguiçoso por natureza, desceu ao porão com relutância. Os corredores eram escuros, iluminados por uma única lâmpada fraca. Cada apartamento tinha seu depósito fechado com cadeado. O odor levava ao último deles, marcado com o número 12. Pertencia a André Silveira, do 4º andar. Silveira era conhecido no prédio como um homem quieto, invisível. Nunca participava das conversas de vizinhos. Suas respostas eram sempre curtas, limitadas a 3 ou 4 palavras. Trabalhava na têxtil. Saía cedo pela manhã, voltava tarde da noite. Sua esposa, Cristina, era bibliotecária, igualmente quieta e fechada em si. Os inquilinos perfeitos. O administrador bateu à porta deles. Cristina atendeu. Quando perguntada sobre a chave do porão, respondeu que apenas o marido a tinha. Ele alegava que guardava lá ferramentas e materiais para reparos na instalação, sua desculpa habitual para seus desaparecimentos frequentes do apartamento. Cristina nunca descia lá, culpando sua asma e alergia à poeira. André voltou do trabalho às 7 da noite. Chamado pelo administrador, desceu sem uma palavra de protesto. Estava calmo, controlado. Quando Mendes explicou o problema do cheiro, Silveira apenas deu de ombros. Disse que deviam ser compotas estragadas que sua mãe trouxe do sítio. Prometeu que limparia. Mas o cheiro não desapareceu. Pelo contrário, tornou-se cada vez mais inquietante. Depois de uma semana, a família que morava no térreo juntou-se às queixas, afirmando que o odor se infiltrava pelo chão. Foi então que alguém, pela primeira vez, ligou anonimamente para a polícia militar. A patrulha chegou sem entusiasmo. 2 jovens oficiais que esperavam uma briga doméstica, não uma intervenção por odores, desceram ao porão com Silveira, que com a mesma precisão mecânica abriu o cadeado. O que viram lá dentro não tinha nada a ver com compotas estragadas. O depósito era, na verdade, um apartamento em miniatura. No centro, havia uma cama de campanha cuidadosamente arrumada. Ao lado, uma pequena mesa com um fogareiro elétrico e 2 pratos. Na parede pendiam fotografias, não de Cristina, mas de outra mulher com 2 crianças pequenas. No canto, havia um armário e, dentro, roupas. Vestidos de mulher, suéteres infantis, camisas de homem. Era a primeira prova material da existência do outro mundo de André Silveira. Um mundo que ele construiu metodicamente durante 8 anos, no mesmo prédio onde morava sua esposa. 3 andares abaixo, desenrolava-se uma vida da qual ninguém em cima tinha a menor ideia. A mulher das fotos era Sofia Neves, viúva de um trabalhador do café que morava com seus 2 filhos, Pedro e Ana, no mesmo prédio, no 2º andar. Nos registros oficiais do condomínio, ela constava como mãe solteira. Na realidade, para seus filhos, André era o pai. 3 vezes por semana, ele descia ao porão para consertar a instalação. Mas, na verdade, era para jantar com eles, ajudar nas tarefas e colocá-los para dormir. Sofia conheceu André em 1955, numa festa local. Ele se apresentou como viúvo, um ativista sindical influente que, devido à natureza delicada de seu trabalho, não podia tornar público seu novo relacionamento. Ele era charmoso, protetor, prometia estabilidade. Sofia, sozinha e lutando contra as dificuldades da vida, acreditou em cada palavra dele. Seu sistema era perfeito em sua simplicidade. Cristina, sua esposa legal, nunca suspeitou da traição, porque seu marido fisicamente não abandonava o prédio. Ele desaparecia por horas, mas sempre voltava à noite para a cama do casal. Justificava suas ausências com turnos noturnos na fábrica ou trabalhos extras que supostamente fazia para completar a renda. Por sua vez, Sofia estava convencida de que André morava em outra parte da cidade e a visitava secretamente. O prédio da Rua das Flores era para ela apenas um local de encontro, o asilo que ele havia criado para sua família secreta. Ela não sabia que a vida real dele se desenrolava apenas alguns metros acima de sua cabeça.
A polícia, que realizou a primeira busca no porão, encontrou algo ainda mais chocante do que o próprio apartamento. Numa caixa de metal, escondida sob as tábuas do assoalho, André Silveira guardava 2 cadernos. Eram os meticulosos livros de contabilidade de sua vida dupla. O primeiro caderno se intitulava Casa. Continha uma lista de todas as despesas para manter Cristina e seu apartamento no 4º andar. Cada quilo de pão, cada par de meias, cada conta de luz, tudo estava anotado com data e valor. O segundo caderno, intitulado Porão, era um reflexo exato do primeiro. Documentava os custos de manutenção de Sofia e seus filhos. Balas para Ana, cadernos para Pedro, um vestido novo para Sofia. A comparação de ambos os cadernos revelou uma precisão assustadora. André mantinha o equilíbrio. Se numa semana ele comprava flores para Cristina por 500 cruzeiros, no dia seguinte comprava chocolates para Sofia, exatamente pela mesma quantia. Sua traição não era um ato de caos, mas um empreendimento organizado. Ele era o diretor de 2 filiais da mesma empresa, a empresa Família. Cada decisão era calculada, cada despesa equilibrada. Não havia paixão nisso, havia pura mecânica industrial. André nasceu em 1913, numa pequena vila perto de Juiz de Fora. Seu pai era ferroviário, sua mãe lavadeira. A agitação política roubou-lhe a juventude. Perdeu o pai durante a Revolução de 30, a mãe morreu de tuberculose pouco depois. Sozinho, o jovem rapaz foi para Manhuaçu, onde encontrou trabalho na recém-inaugurada Companhia Têxtil Mineira. Rapidamente se destacou como um funcionário de extraordinária precisão. Foi promovido a instrutor, ensinando os jovens operários a manusear os teares. Exigia deles uma precisão milimétrica. Seus colegas o descreviam como um homem que vivia segundo um cronograma. Cada um de seus dias era planejado ao minuto. Essa mesma obsessão pelo controle, ele transferiu para sua vida privada. O casamento com Cristina, celebrado em 1940, foi um arranjo da paróquia local. Era correto, estável, mas desprovido de emoção. André o tratava como outro elemento de seu cronograma. Foi só ao conhecer Sofia, em 1955, que o caos entrou em sua vida. Pela primeira vez, sentiu algo que não podia planejar ou controlar. No entanto, em vez de escolher, decidiu gerenciar ambas as realidades simultaneamente. Aplicou em sua vida privada os mesmos princípios que ensinava na fábrica: precisão, controle, separação de processos. Os policiais que conduziram a investigação inicial estavam confusos. O caso não se encaixava em nenhum esquema conhecido. Não havia violência, não havia roubo. Havia apenas uma intrincada construção de mentiras tão perfeita que parecia impossível de manter naquelas condições. O prédio da Rua das Flores, 47, era uma construção típica dos anos 50. Paredes finas, corredores comuns, um único pátio onde todas as crianças brincavam. Como foi possível que, durante 8 anos, ninguém notasse nada? Como era possível que 2 mulheres vivendo sob o mesmo teto não soubessem da existência uma da outra? A resposta era simples. André Silveira era um mestre da logística emocional. Ele introduziu um sistema de barreiras invisíveis. Cristina não descia ao porão, supostamente por causa da asma. Sofia não saía ao corredor nos horários em que Cristina voltava do trabalho. Os filhos de Sofia, Pedro e Ana, aprenderam que o tio André era seu maior segredo. O próprio Silveira evitava contato com os vizinhos. Seu silêncio e distância, antes tomados por timidez, eram na verdade parte de sua estratégia. Quanto menos os vizinhos soubessem dele, menor o risco de alguém ligar os pontos. Ele era um fantasma em sua própria casa. Quando os policiais interrogaram Cristina pela primeira vez, ela estava em choque. Não acreditou em uma só palavra. Afirmava que era um engano, uma acusação absurda. Estava convencida de que seu marido era vítima de alguma provocação, talvez até política, dados os tempos turbulentos. Sua visão de mundo não admitia a possibilidade de que o homem com quem ela dividia o quarto há 23 anos pudesse levar uma vida dupla bem debaixo de seus pés. O colapso veio quando lhe mostraram o segundo caderno. Ela reconheceu a caligrafia do marido. Viu as datas, os valores, as descrições das compras para a outra família. Viu como sua própria vida, seu casamento, havia sido reduzido a um lançamento contábil cuidadosamente equilibrado pelos gastos com outra mulher. Então, ela chorou pela primeira vez. Mas não foi um choro pela traição. Foi o choro de perceber que toda a sua vida tinha sido uma ficção, gerenciada por um homem que ela não conhecia em absoluto. Seu marido não era um homem, era um sistema. Sofia Neves soube da verdade de uma maneira ainda mais brutal. Os policiais bateram à sua porta enquanto ela preparava o jantar para... No início, ela pensou que era um engano. Quando ouviu o nome Silveira, teve certeza de que algo havia acontecido com André. Levaram-na para a delegacia. Lá, na sala de interrogatório, informaram-lhe que o homem que ela conhecia como André, o viúvo e ativista sindical, na verdade se chamava assim mesmo, mas era marido de Cristina Silveira do 4º andar.
que ele nunca fora viúvo e que toda a sua história era uma mentira. Sua reação foi o silêncio. Um silêncio completo e surdo. Permaneceu imóvel na cadeira por quase 1 hora, olhando fixamente para a parede vazia. Em sua cabeça, 8 anos de memórias, promessas e planos desmoronavam. O homem que ela amava nunca havia existido. Era apenas um personagem, interpretado por um ator que, após cada espetáculo, voltava para seu verdadeiro lar, um andar acima. A investigação da polícia rapidamente parou. Legalmente, André Silveira não havia cometido um crime. A bigamia exigia um segundo casamento formal. Ele não o fez. Ele mantinha um concubinato, o que, embora mal visto, não era punível pela legislação da época. No entanto, o caso tinha um lado obscuro que ia além do Código Penal. Era uma questão de controle, manipulação e violência psicológica numa escala que aterrorizava até os investigadores experientes. André não apenas enganava 2 mulheres. Ele criou e gerenciou 2 versões alternativas da realidade. Um psicólogo da polícia, consultado sobre o caso, escreveu em sua nota que Silveira não apresentava traços típicos de um psicopata. Ele estava plenamente consciente de seus atos. Sua motivação não vinha da patologia, mas de sua profissão e personalidade. Ele era um instrutor de precisão. Tratava a vida como uma máquina que podia desmontar e remontar em qualquer configuração. O mais assustador, porém, era seu plano para o futuro. Na caixa de metal dos cadernos foi encontrado um terceiro menor. Continha notas detalhadas e planos que André havia traçado para o caso de sua morte. O plano era simples e diabólico. Ele pretendia manter ambos os relacionamentos até o fim da vida. Em seu testamento, também encontrado no caderno, incluiu instruções para seu funeral. Queria ser enterrado no cemitério municipal. Para a cerimônia, ambas as famílias deveriam ser convidadas. Cristina, como a viúva oficial, deveria ficar ao lado do caixão, de um lado. Sofia, apresentada no testamento como uma grande amiga da família, deveria ficar do outro. Somente ali, sobre seu caixão aberto, as 2 mulheres descobririam a existência uma da outra. Esse seria seu ato final de controle. Mesmo após a morte, ele queria continuar sendo o diretor do espetáculo em que ele era o único ator principal. Queria assistir do além ao momento em que os 2 mundos, que ele tão cuidadosamente separou, finalmente colidiriam. Não era uma fantasia. Era um roteiro preciso, detalhado passo a passo. Tudo começou a ruir meses antes da descoberta. Em março de 1963, Sofia engravidou pela 3ª vez. Para André, isso foi uma grave perturbação no sistema. 2 filhos podiam ser escondidos, mas um recém-nascido no porão significava um risco novo e imprevisível. O choro do bebê poderia desmascarar toda a operação. André tomou sua decisão que finalmente o levaria à sua queda. Em vez de quebrar a ficção, decidiu expandi-la. Organizou uma viagem para Águas de Lindóia, para Sofia. Na realidade, ele a escondeu num armazém abandonado perto da antiga estação ferroviária de Manhuaçu. Ali, num quarto sujo e frio, Sofia deveria dar à luz em segredo. O plano de André era que o recém-nascido fosse imediatamente entregue a um orfanato local sob um nome falso. Ele mesmo seria o intermediário, cuidando de toda a burocracia. Disse a Sofia que era a única maneira de proteger seu relacionamento politicamente delicado. O plano era arriscado, mas André confiava em suas habilidades organizacionais. Ele não previu uma coisa: a biologia. No 7º mês de gravidez, Sofia começou a sangrar. O parto se adiantou. Em vez de chamar uma ambulância, André decidiu agir sozinho. Ele tinha pânico de que os médicos fizessem perguntas, que sua identidade fosse verificada, que toda a estrutura desmoronasse. Trouxe do porão sua caixa de ferramentas. Estava convencido de que, com a mesma precisão com que operava um tear, poderia realizar um parto. Foi o momento em que seu mundo mecânico colidiu com o caos da vida e da morte. Sofia sobreviveu apenas porque sua irmã, Madalena, estava com um mau pressentimento há 1 semana. A versão oficial da viagem para o spa pareceu-lhe falsa desde o início. Sofia nunca viajava sem os filhos, e as cartas que supostamente deveriam chegar nunca chegaram. Preocupada com a falta de contato, Madalena denunciou o desaparecimento da irmã. Mas não foi à Polícia Civil. Foi direto ao DOPS. Disse a eles que Sofia se encontrava com um importante ativista sindical, um homem que exigia discrição absoluta. Sugeriu que o desaparecimento dela poderia ter motivações políticas. Foi um tiro certeiro. A palavra ativista colocou em marcha a máquina que André Silveira, em seus cálculos precisos, nunca havia considerado. Os agentes do DOPS localizaram Sofia em menos de 12 horas. Encontraram-na no armazém abandonado perto da estação. Ela jazia num colchão sujo, numa poça de sangue semiconsciente. Ao seu lado, envolto numa página do jornal Última Hora, estava o bebê morto, prematuro. André não estava mais lá. Deixou apenas suas ferramentas e os vestígios de uma tentativa frenética e fracassada de salvar não uma vida, mas seu próprio segredo. Foi então que a história deixou de ser um assunto moral
e se tornou uma investigação criminal. Os agentes do DOPS, analisando as pistas, identificaram rapidamente o proprietário das ferramentas. Uma gravação em uma das chaves indicava o armário de funcionário número 347 na CIA, têxtil. O proprietário era André Silveira. Em sua ficha de funcionário constava o endereço: Rua das Flores, 47, apartamento 21. Quando os agentes foram ao local para prendê-lo, Cristina abriu a porta. Estava surpresa. Disse que o marido estava na fábrica, no segundo turno. Eles verificaram. Silveira estava presente ao lado de um tear, instruindo calmamente um jovem aprendiz. Seu álibi era perfeito. Para os agentes do DOPS, essa contradição foi um sinal de alarme. Tinham uma mulher lutando pela vida no hospital, que apontava Silveira como o pai de seu filho e o culpado por seu estado. Tinham as provas do local dos fatos. E, ao mesmo tempo, tinham esse mesmo homem trabalhando tranquilamente na fábrica, com um álibi confirmado por uma dúzia de testemunhas. Foi então que um dos oficiais mais jovens, o tenente Wilson Lopes, tomou uma decisão que mudou o rumo da investigação. Decidiu voltar à Rua das Flores e revistar meticulosamente o prédio, começando pelo porão. Era quase meia-noite quando ele entrou nos corredores escuros e úmidos. No ar ainda flutuava aquele mesmo odor adocicado que havia alarmado os vizinhos semanas antes. Lopes não procurava provas de um crime. Procurava uma anomalia, uma fissura na lógica. O corredor estava vazio, todos os depósitos fechados com sólidos cadeados. Ele parou em frente ao número 12, pertencente ao apartamento do Silveira. O cadeado parecia mais novo que os demais. Sem hesitar, arrombou-o com um pé de cabra. O que viu lá dentro fez com que ele esquecesse os procedimentos por um momento. Sob a luz da lanterna, diante de seus olhos, apareceu um quarto. Não um porão. Não um depósito de carvão. Um quarto. Uma cama cuidadosamente arrumada, uma mesinha, 2 cadeiras. Na parede pendiam as fotos de Sofia Neves e seus filhos, sorridentes, felizes. No armário havia roupas. Numa prateleira havia livros infantis. Era o santuário de uma vida que, oficialmente, não existia. O tenente Lopes compreendeu que o álibi de Silveira não era uma mentira. Era a prova de algo muito pior. A existência de 2 vidas paralelas, perfeitamente organizadas. A prisão de André ocorreu na manhã seguinte, quando ele saía para o trabalho. Ele não ofereceu resistência. Estava calmo, quase indiferente. Durante o primeiro interrogatório, negou tudo. Afirmou não conhecer nenhuma Sofia Neves, nunca ter estado no armazém abandonado e que o porão era usado apenas para guardar ferramentas. Sua calma se quebrou apenas quando puseram sobre a mesa os 2 cadernos encontrados na caixa de metal sob o piso do porão. Casa e porão. Ele viu sua própria caligrafia, suas próprias anotações meticulosas. Viu a prova de que seu sistema havia sido rompido. Pela primeira vez na vida, perdeu o controle. Não gritou. Não chorou. Simplesmente guardou silêncio. Durante as horas seguintes, não respondeu a mais nenhuma pergunta. Permaneceu sentado, ereto, olhando para um ponto na parede atrás do interrogador. Sua mente, acostumada a planejar e ordenar, era incapaz de processar o caos que ele mesmo havia criado. A notícia da vida dupla de André Silveira se espalhou pelo prédio como fogo em palha seca. O choque inicial logo se transformou em paranoia coletiva. Os vizinhos começaram a reanalisar cada pequena lembrança ligada a Ana André. Seu silêncio, que haviam tomado por timidez, agora parecia sinistro. Suas respostas curtas, que haviam ignorado, agora soavam como uma estratégia calculada para evitar o contato. A comunidade que viveu ao seu lado por anos, de repente se sentiu enganada e ameaçada. Se um homem podia levar uma segunda vida 3 andares abaixo, o que mais era possível? Quantos outros segredos se escondiam atrás das portas fechadas da Rua das Flores 47? Uma das moradoras mais idosas, Dona Zilda Guimarães, uma mulher de 70 anos que passava a maior parte do dia na janela de sua cozinha no térreo, lembrou-se de algo que havia visto meses antes. Era uma quarta-feira, por volta das 3 da madrugada. Ela acordou com uma tosse. Olhou para o pátio e viu André Silveira. Ele estava parado no meio do pátio, imóvel, e olhava para cima, para as janelas do prédio. Sua cabeça girava lentamente, primeiro para o 4º andar, onde morava com Cristina, e depois para o 2º, onde morava Sofia. Na mão, ele segurava algo pequeno que brilhava à luz do único poste do pátio. Era uma pequena chave de latão que ele girava entre os dedos, primeiro para um lado, depois para o outro. Na época, pareceu-lhe estranho, mas inofensivo. Agora, no contexto de todo o caso, a cena ganhava um significado monstruoso. Era a imagem do supervisor, controlando seu território. As consequências sociais foram imediatas e implacáveis. Cristina Silveira, naquela mesma semana, entrou com um pedido de divórcio por culpa exclusiva do marido. A companhia têxtil demitiu André por justa causa, com uma anotação em sua ficha que o impedia de conseguir qualquer emprego formal no futuro. Ele estava na lista suja. Sofia Neves, após recuperar a consciência no hospital e saber de toda a verdade, tentou o suicídio engolindo um frasco de soníferos que havia escondido da enfermeira.
Foi salva por sua irmã, que chegou para uma visita fora de hora. Seus filhos, Pedro e Ana, foram colocados sob cuidados psicológicos. O relatório do médico dizia: profundos distúrbios do senso de identidade e confiança. As crianças não conseguem compreender quem era o homem que chamavam de tio e por que ele desapareceu. Os moradores do prédio escreveram uma petição ao síndico, exigindo o despejo imediato de ambas as famílias. Ninguém queria morar no prédio da traição. O medo era paralisante. Se André, quieto e pacato, era capaz de algo assim, em quem se podia confiar? Cada vizinho se tornou um suspeito. O processo criminal contra André Silveira nunca chegou aos tribunais. Seus atos, embora moralmente monstruosos, não se enquadravam em nenhum crime do Código Penal. Não houve bigamia, não houve assassinato. O bebê nasceu morto por causas naturais. E Sofia sobreviveu. O Ministério Público arquivou a investigação por falta de fundamento para uma acusação. Mas o julgamento social já estava feito. André Silveira tornou-se um pária. Após sair da prisão, tentou voltar ao seu apartamento, mas Cristina havia trocado as fechaduras. Dormiu vários dias num banco da praça, até que finalmente desapareceu da cidade. Ninguém soube para onde ele foi. No entanto, os arquivos do caso, hoje guardados nos arquivos do DOPS, contêm detalhes que nunca vieram à tona. A investigação da Polícia Civil foi superficial, mas as notas deixadas pelos agentes do DOPS, que foram os primeiros a cuidar do caso, sugerem que a história era muito mais complicada. Descobriu-se que o DOPS já tinha um arquivo sobre André Silveira desde 1960, 3 anos antes de tudo ser descoberto. Era uma pasta fina, com apenas algumas notas. Indicavam que o DOPS o observava em conexão com suas frequentes viagens de serviço para outras cidades da zona da Mata Mineira. Viçosa, Muriaé, Ponte Nova. As notas eram curtas, mas uma delas, datada de 14 de maio de 1960, dizia: o alvo mantém contatos com mulheres. Status: mães solteiras. O padrão é repetitivo. Investigar se não é um método de recrutamento. O caso, no entanto, foi encerrado sem mais ações. Alguém sabia, mas por alguma razão decidiu não intervir. O mais inquietante, porém, é o destino da prova principal. Um jovem policial, o sargento Marcos Valadares, que catalogava os pertences pessoais de Silveira, encontrou no bolso interno de seu paletó um terceiro caderno. Era menor que os outros, encadernado em couro preto. Não continha contas. Era uma espécie de diário, mas escrito em código, uma combinação de letras e números. Valadares não conseguiu decifrá-lo, mas na última página havia uma lista. Havia 6 nomes de mulheres, e ao lado de cada um, o nome de uma cidade e um endereço. Manhuaçu não estava na lista, mas as outras cidades de suas viagens de trabalho estavam. O sargento Valadares entendeu que o porão da Rua das Flores não era o único mundo secreto de André Silveira. Era apenas uma das muitas filiais de sua assustadora empresa. Antes que pudesse registrar oficialmente a descoberta, seu superior, o capitão Jader, tomou o caderno dele, dizendo que era material irrelevante para o caso e que poderia apenas complicar o procedimento. O caderno desapareceu dos autos e nunca mais foi visto. Oficialmente, o caso foi encerrado. Mas as perguntas permaneceram. As outras mulheres da lista realmente existiram? Em outras cidades, em outros prédios, havia outros porões, outras vidas duplas? Por que o DOPS engavetou o caso em 1960? E, finalmente, quem era a mulher que, em 1962, ligou para Cristina Silveira e, quando ela atendeu, desligou sem dizer uma palavra? Era Sofia, tentando quebrar o silêncio? Ou talvez uma das mulheres da lista perdida, tentando avisar sua rival? Nós nunca saberemos. A única coisa que restou do sistema de André Silveira é a destruição. E uma pequena chave de latão do porão, que ele usava na mesma corrente que a chave do apartamento no 4º andar. Se um homem pode construir um sistema de mentiras tão perfeito, quantos sistemas assim funcionam ao nosso redor, sem que os vejamos? E quem realmente decide quais portas devem ser abertas e quais devem permanecer fechadas para sempre? Escreva nos comentários. O que você pensa sobre isso agora?